Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Olha que interessante esse texto. Está falando de Jesus, ok? Cristo nos tirou. Nos tirou da onde, gente? Diga comigo, império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Diga comigo, reino do Filho amado. Qual é a diferença de um império e de um reino? Qual é a diferença de um imperador para um rei? O Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho amado. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o que é um imperador? É aquele que através da força do braço dele, do exército, do que ele tem, ele busca conquistar os povos vizinhos e tomar para ele. O que é um rei? Guarda isso, gente. Um rei é aquele que governa sobre o que herdou do seu pai. Um imperador era um rei que foi tomado por cobiça e não está contente com aquilo que herdou do pai dele, e ele quer aquilo que não é dele. E é muito interessante porque é o império das trevas, né? Então quem é o grande imperador, gente? Satanás. O que torna ele Satanás? Ele desejar algo que Deus não tinha dado para ele. Ou seja, o que o faz Satanás é cobiça. Então não tem algo mais satânico do que cobiça. Então um rei que está ali governando sobre o que o pai deu para ele, de repente é tomado por uma orfandade, por uma cobiça, e ele fala: não, só isso aqui não. Ô pai, você me deu muito pouco, eu quero mais, e no meu braço eu vou conquistar o que não é meu. O que eu quero que você entenda é que a cobiça que nos faz viver esse estilo de vida de imperador, a cobiça, ela é infinita. A cobiça, gente, é uma insatisfação crônica. Não tem saciedade na cobiça. Então não é assim, olha, não, eu estou cobiçando o que o meu irmão ali tem, eu queria aquilo ali, aí você se organiza e você compra lá o negócio. Agora eu estou satisfeito. Eu estou bem. Agora eu vou curtir o resto da minha vida. É assim, gente? Não. A cobiça, ela é uma insatisfação crônica. Então saia da ilusão de que se o seu marido fosse outro, ia estar tudo bem. Não ia estar tudo bem. Saia da ilusão que se sua esposa fosse outra, ia estar tudo bem. Não iria estar tudo bem enquanto você não resolver o buraco que tem na sua alma. Não é carro o problema, não é emprego o problema, não é o seu corpo o problema é o buraco que tem na sua alma, que é fruto de orfandade. O problema é a desconfiança que você tem do pai. O problema é a desconfiança porque você fica achando que Deus é como seu pai. Que Deus é como as figuras de autoridade da sua vida que te deixaram na mão. Mas Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de uma promessa que fez para a gente. Ele é bom. O problema do império, o problema do estilo de vida do imperador, o problema da cobiça é que ela vira um ciclo vicioso. Por quê? Porque o imperador, ele pega o recurso dele, ele pega o tempo dele, ele pega a força dele, e ele pega o foco dele, e ele coloca tudo onde? Em conquistar o que ele não tem. Por quê? Porque ele está descontente com o que ele tem. Ele não está contente com o que ele herdou. Então ele pega dinheiro, ele pega força, ele pega o foco dele e o tempo dele para tentar conseguir o que ele não tem. Só que quando eu emprego tudo isso para conseguir o que eu não tenho, eu não cuido do que eu tenho.
e o que eu tenho fica cada vez pior. Então cada vez tem mais argumento no meu coração de que verdadeiramente eu tinha que estar buscando o que eu não tenho, porque olha como é que está o que eu tenho. Então vamos traduzir isso no seu casamento. Começa a entrar um descontentamento em você em relação ao seu marido ou à sua esposa. E aí agora você deixa a cobiça entrar no seu coração e o seu foco, o seu esforço, o seu tempo começa a ser colocado em olhar para o que você não tem. Só que aí, cada vez você cuida menos do que você tem. E o que você tem fica cada dia pior, porque Deus tinha confiado em você para cuidar do que você tem. E aí o que você não tem, o que você tem, está ficando cada dia pior. E você olha todos os dias e pensa, tá vendo? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo. E buscar o que eu não tenho. Agora, como é que acorda um rei? Ele acorda pensando, como é que eu pego o dinheiro? Como é que eu pego o tempo? Como é que eu pego o foco? E como é que eu pego a minha força para cuidar do que eu tenho? Ele não acorda olhando para as nações vizinhas. Ele acorda olhando para o que o pai deu para ele. E ele passa a cuidar tão bem daquilo que o pai deu para ele, que o reino começa a crescer, não por conquistar o que eu não tenho, mas por multiplicar o que eu tenho. Então não pense que eu tô pregando para vocês estagnação, de você nunca mais crescer na sua vida, da sua empresa não expandir. Eu não estou dizendo sobre isso. Vai ter muito crescimento, mas por quê? Por multiplicar o que você tem, não por tentar conquistar o que Deus não te deu. Nós estamos falando de um lugar de contentamento, em que nós vamos cuidar tão bem do que Deus nos deu, que aquilo vai começar a crescer, aquilo vai começar a expandir, a sua família vai começar a florescer, a empresa vai começar a florescer, o seu emprego você vai começar a melhorar, não porque você está flertando com outra coisa, porque você está cuidando do que Deus te deu. E a minha pergunta hoje, gente, é o que Deus te deu? O que está nas suas mãos? O que está nas suas mãos hoje? Ai, Douglas, mas é tão pequeno. Por que é pequeno? Porque você está comparando. Não existe nada pequeno, não existe nada grande. Existe o que Deus te deu. Então não se preocupe com o que Deus não te deu. Não te preocupe com o dom que Deus não te deu. Não se preocupe com as habilidades que Deus não te deu, com as pessoas que Deus não te deu, com os lugares que Deus não te colocou. Acorde e vá dormir pensando como eu multiplico o que Ele me deu, o que está na minha mão hoje. Então, de forma muito prática, você está num emprego hoje, e sabe por que as coisas não dão certo? Porque você tem metade do coração lá e metade cobiçando outros lugares. Ao invés de você acordar e falar, eu faço planilha, como eu faço a melhor planilha do mundo. Eu limpo, como é que eu faço a limpeza mais profunda do mundo? Mas você faz tudo meia boca. Porque, Deus não é tão bom assim, me colocou no emprego errado. Deus não sabe liderar, eu estou no lugar errado. É muito doido na parábola, porque ele tem 10 talentos, ele multiplica 20, e ele fala, servo bom e fiel, porque você foi fiel em 10 talentos, que são 10 moedas, eu vou te colocar para governar sobre 10 cidades. Então tem crescimento no reino, mas por ter sido fiel ao que Deus te deu. Não por flertar para aquilo que Deus não te deu, porque terrível coisa é a gente entrar naquilo que Deus não mandou a gente entrar. É a gente pôr a mão naquilo que não é e que Deus não nos deu. Porque quando você olha para a história, gente, os imperadores morreram como? Quase que 100% dos imperadores morreram como? Assassinado por aquilo que queriam conquistar, estavam tentando conquistar, ou por aquilo que conquistaram. Levanta-se uma rebelião lá, organiza-se um motim lá e vem e assassina ele. Ei, você vai morrer por estar colocando a mão naquilo que Deus não te deu. Porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Só tem uma forma de ser rei, se você
você é um filho amado. Somente filhos amados se tornam reis. Porque um órfão vai sempre se tornar um imperador. Porque o órfão sempre tem uma desconfiança da liderança de Deus. O filho amado sabe que o pai dele é um pai de amor. O pai dele é um pai bondoso. E sabe a hora de dar e a hora de não dar. Ele confia no pai dele. Deus é o nosso pai e já nos deu tudo o que precisamos para viver o que Ele tem proposto para nós hoje. E se no futuro Ele tem outras coisas para você, fique em paz. Ele vai prover tudo o que você precisa para essa próxima estação da sua vida. E lá na frente, se for para governar sobre 10 cidades, fique em paz. Ele vai te dar capacidade, sabedoria, recursos para fazer aquilo. Mas tudo o que você precisa para hoje, Ele já te deu.